Pastor Israel, o que é a rebeldia no meio do povo de Deus? Eu vou estar te respondendo em rápidas palavras, com respaldo bíblico, para que você possa entender. A rebeldia leva Deus a rejeitar até seus ungidos. A Bíblia mostra que Deus, ele é misericordioso, mas que rejeita e castiga quem trilhar pelo caminho da rebeldia. A rebeldia faz o servo de Deus perder os privilégios. Você vê aí respaldo bíblico em 1 Coríntios 10, verso 5. Quais os fatores que levam o servo abençoado a se tornar um rebelde? Mesmo aquele que está à frente da obra, aquele que respondeu, que tem compromissos na casa de Deus, que o pastor o aceitou, apresentou à frente da igreja. Vou te citar pelo menos 3 motivos que levaram pessoas escolhidas por Deus a serem rejeitadas ao praticarem o ato de rebeldia, a saber, orgulho. Foi o motivo que levou Lúcifer a se rebelar contra Deus. Veja o que diz em Ezequiel, capítulo 28, versículo 17. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. E em Isaías, capítulo 14, verso 13, também diz: E tu dizias no teu coração: Eu subirei ao céu, e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei. Por isto, do céu foram precipitados, se tornando em demônios. Ezequiel capítulo 28, versículo 18 e também 19. A desobediência à palavra do povo, a palavra de Deus, através do povo israelita, os levou a entrar pelo caminho de quê? Da idolatria. Apesar das manifestações plausíveis de Deus em seu meio, foram rebeldes. Foram rebeldes ao Senhor. Êxodo 32, versículo 4 e 9. Foram por isto castigados no deserto e não entraram na terra prometida. Terra prometida de Canaã. A infidelidade ao Senhor levou também Judas Iscariotes a praticar desonestidades no cargo de confiança que Jesus lhe havia colocado. A sua rebeldia o levou a não hesitar em trair o mestre, tendo por isto um fim trágico, um fim muito triste. O conceito, meus amados, de rebeldia é caracterizado como um ato de resistência, insubmissão. É a atitude de se opor a uma autoridade constituída sobre si. Como servo de Deus, devemos evitar todos os tipos de rebelião, seja contra Deus, os pais, líderes e autoridades legalmente constituídas. O aspecto bíblico do Antigo Testamento aponta Israel como a nação rebelde. Livro do profeta Jeremias, capítulo 3, versículo 23, e também capítulo 31, verso 11. O profeta Oséias comparou Israel a uma vaca rebelde. Oséias 4, verso 16. Isto é a atitude de um servo de Deus voltar às práticas pecaminosas, inclusive a adoração de ídolos. E o cristão possui uma nova natureza implantada em Cristo. Por isso, não pode viver na prática da rebeldia e nem apoiar rebeldes que causaram rebelião. 2 Coríntios 5, 17 e 1 Pedro 1, 23. O cristão, ele não pode tolerar a rebeldia. E a Bíblia ensina a cada um de nós a não sermos insubmissos e respeitar as autoridades, inclusive os líderes da igreja. Romanos 13, verso 1. Como também a orar. Você tem orado? A orar por elas, 1 Timóteo 2, verso 1 e 2. Por outro lado, o cristão não deve se sujeitar a uma autoridade que pratica injustiça e viola os princípios bíblicos. Atos 5, 29. Isso não significa usar de libertinagem e atos de violência ou agredir com palavras indecorosas em redes sociais
ou fazer motim, o que muito tem acontecido. E, infelizmente, no meio do povo de Deus. Temos o exemplo dos 3 amigos de Daniel, que, embora injustiçados, não pronunciaram palavras que denegrissem os seus ofensores. Daniel 3, capítulo 3, versículos 16 e 17. Saul, meus amados, como todos sabem, foi escolhido por Deus para ser o rei de Israel. Apesar de não ter nenhuma projeção em Israel, ele pertencia à menor tribo, a tribo de Benjamim, e sua família era a menor. Mas achou graça e foi ungido por Samuel. A despeito disso, ele se encheu de orgulho e desobedeceu a palavra que Deus enviou por Samuel. Ele foi rebelde e não executou a sua ordem, e por causa disso, o Senhor Deus o rejeitou e ele perdeu a sua vida ao guerrear contra os amalequitas. Então, meus amados irmãos, ouvintes, se no seu ministério ou onde você congrega existiu ou existe alguém que saiu através de rebeldia, causando rebeliões e de repente prejudicou ali a obra de Deus, levando parte da igreja com ele, eu te aconselho, deste você deve se afastar. Essa pessoa está em pecado e de rebeldia. Ele ou ela se tornou divisor na obra de Deus. Afasta-se dessa pessoa, pois essas pessoas prejudicam e precisa arrepender-se enquanto é tempo. E você não deve ser um apoiador. Deus te abençoe.